Eu gostaria de começar com dois fatos rápidos. Primeiro, que o efeito de dose e volume no pulmão, né? A gente tem aqui, tanto para o fracionamento convencional, que a probabilidade de pneumonite está totalmente relacionada com a dose média no pulmão. Quanto maior a dose média no pulmão, maior a probabilidade de pneumonite. E também nessa série aqui de trabalhos de SBRT, a gente tem que quanto menor o volume de pulmão sadio irradiado, nós temos também um risco diminuído de pneumonite, de 15 a 5% nessa direção. Então, é claro que o pulmão, a pneumonite, ela está totalmente relacionada com o volume e a dose de radiação que chega no pulmão. E também uma analogia clássica da margem, se a gente pegar uma laranja e reduzir tirar a casca dessa laranja, 5 milímetros, que seria a casca da laranja, uma pequena redução na margem reduz o volume tratado pela metade. Então a gente tem aqui o volume do alvo, que seria o núcleo da laranja, idêntico ao volume de uma casca de 5 milímetros. Outro fato é que o movimento respiratório é um dos principais fatores de incerteza no tratamento de tumores pulmonares e abdominais. O movimento ele cria artefatos de imagem que impactam tanto a identificação do alvo e das estruturas críticas, a consideração correta de heterogeneidades para o cálculo de dose, também a definição de margem de tratamento e também afeta a localização via procedimentos de GRT. Lembrando que todos esses componentes são erros sistemáticos que vão afetar todo o tratamento dos pacientes. Então, baseado nisso, eu tentei separar minha apresentação em 4 tópicos que eu julgo mais relevantes. O primeiro é o gerenciamento respiratório, parte 1, como a gente deve levar em conta o movimento respiratório. 2, focando em GRT no contexto de SBRT em pulmão. 3, a criação e avaliação de planos de SBRT. E 4, gerenciamento respiratório, parte 2, que seria compensando o movimento. Então, a primeira parte, a gente tem quanto se movem os tumores pulmonares, né? Nessa série de 152 pacientes, a gente tem eles observaram até 3 centímetros de movimento na direção inferior-superior. No entanto, 95% dos tumores dos alvos movem menos que 1,3 centímetros. O movimento tem uma alta correlação com o movimento diafragmático e com sua localização na direção crânio-caudal. Esse outro trabalho também eles observaram um vetor maior que 1 centímetro em apenas 15% dos casos. Então, pode ser um pouco contrassenso, a gente acha que nossa primeira impulso é acreditar que todos os tumores no pulmão se movimentam de maneira muito parecida, mas na verdade, quanto mais próximos do diafragma, eles movem mais, e os tumores de ápice e lobo superior movem, na verdade, muito pouco. Então, somente 15% aqui vão mover mais que 1 centímetro. O gerenciamento respiratório a gente pode dividir em 2 fases. A primeira delas, a mais simples, que é inclusive considerado um requisito pelos protocolos do RTOG, tem por objetivo determinar o volume alvo interno, ITV, e com isso individualizar as margens. Então, se a gente tem um GTV ou um CTV se movimentando, a região por onde ele se movimenta é o ITV, e ao ITV a gente acrescenta a nossa margem de setup e obtemos nosso PTV, uma pequena revisão. A fase 2 consiste em reduzir o ITV, limitar o ITV, e com isso reduzir a margem de tratamento, e como a gente já falou, a margem está diretamente relacionada com o volume irradiado, uma pequena redução na margem tem um impacto grande no volume tratado, e isso está totalmente relacionado com os efeitos colaterais do pulmão. Os artefatos, eu acho que isso todo mundo que faz tomografia convencional, em respiração livre, nas regiões de tórax e abdômen, vive esse tipo de coisa. Aqui é o que seria uma bolinha se movendo 1,2 centímetros, uma amplitude de 1,2 centímetros. Se a gente fizer 4 tomografias sequenciais comuns, tomografias normais, helicoidais, a gente obtém formatos totalmente diferentes devido ao
a relação entre o movimento do escaneamento com o movimento da bolinha, e esse é o impacto que a gente tem de artefatos de imagem, né? Uma comparação lado a lado de uma tomografia obtida em respiração livre com uma tomografia com a técnica de gate, uma tomografia que corrige por esses artefatos de movimento. A qualidade é óbvia, a diferença de qualidade. O padrão ouro hoje em dia para a gente fazer tomografia de alvos móveis é a tomografia 4D. Então, para a gente explicar brevemente como isso funciona e quais são os princípios por trás da tomografia 4D, eu quero que vocês tenham em mente esse modelo coronal de um paciente onde a gente vê o diafragma subindo na expiração, descendo na inspiração, e com isso nós temos o paciente inspira, o tumor, o alvo desce, e ele expira, o alvo sobe. E o sinal respiratório é ao contrário. Quando ele inspira, a gente tem o nosso sinal respiratório aumentando, expira, ele descendo. Nada mais a tomografia 4D nada mais é que uma tomografia super lenta, onde a gente adquire, concomitante com as imagens, o ciclo respiratório do paciente. Com isso, a gente tem a habilidade em separar toda essa informação adquirida em pacotes, onde cada pacote é uma fase ou um momento do ciclo respiratório do paciente. Então aqui a gente teria fase 0, por exemplo, o pico de inspiração, fase 50, o vale de expiração, e assim por diante. Nesse exemplo aqui, eu estou exemplificando cinco fases, mas em geral a tomografia 4D gera 10 fases, que subdividem o ciclo respiratório completo. A tomografia 4D ela requer uma respiração regular, em termos de amplitude e frequência, para a gente também não ter artefatos. Quanto à captura do ciclo respiratório, tem vários métodos possíveis. Os mais comuns são caixinhas refletoras de infravermelho e câmeras que detectam o movimento da caixa torácica, e cintas abdominais que detectam com sensores de pressão que detectam a distensão da região aqui do abdômen. Notem, invariavelmente esses são sinais externos. E em geral, esses dispositivos se correlacionam muito bem uns com os outros. Então, novamente, a gente tem aqui, o objetivo é encontrar o ITV, certo? E a tomografia 4D, ela gera, uma das maneiras de fazer isso é delinear o alvo em cada uma das fases, dessas 10 fases do ciclo respiratório, e a soma desses contornos dá pra gente o ITV, como nesse exemplo aqui. Okay? Então, a tomografia 4D, uma das grandes vantagens é a possibilidade de a gente usar essa informação e criar algumas reconstruções especiais, onde o objetivo nada mais é que resumir essa informação. Né? A gente primeiro adquire e quebra em 10 fases diferentes, 10 séries diferentes, mas não é muito conveniente trabalhar com tantas imagens. Então, uma maneira de fazer isso é recombinar essas imagens e, por exemplo, fazer uma média. A gente chama de tomografia média, ou average CT, onde cada pixel de cada uma das séries é feita uma operação matemática pura e simplesmente de média, e isso gera uma nova imagem. E no final, o que a gente acaba tendo, basicamente, é um borrão que descreve a média das 10 fases, dos 10 momentos do ciclo respiratório do paciente. Esse é, por exemplo, um bom modelo para o cálculo de dose. E aqui é um exemplo de um movimento bem senoidal, né? Onde um paciente que passa, esse é um exemplo mais de certa forma artificial, onde o paciente passa o mesmo tempo em inspiração e expiração, e isso que a gente esperaria, né? Como se fosse um 8. Mas, na verdade, esse borrão, o formato desse borrão, depende de como o paciente respira. Pacientes normais passam mais tempo em expiração do que em inspiração. E isso é importante a gente ter em mente esses conceitos, porque isso vai nos ajudar depois a interpretar imagens de cone beam ou imagens de tomografias lentas, e como fazer a melhor correspondência entre elas. Então aqui, é de se esperar, se o paciente passar mais tempo em expiração, que a gente tenha um borrão mais concentrado na direção cranial do paciente, certo? Porque o alvo vai ficar mais tempo
nessa posição. Um paciente que passa tempos semelhantes em inspiração e expiração, seria esse o padrão esperado. É importante ter esse conceito em mente. A tomografia MIP ou MAXIP, que é a projeção de intensidade máxima, simplesmente, ao invés de fazer uma média, os pixels são avaliados e escolhidos os pixels cuja intensidade é máxima. Quando a gente faz uma operação desse tipo, basicamente a gente termina com algo muito semelhante ao que seria a trajetória do alvo, no caso do pulmão, né? Como o parênquima pulmonar tem uma densidade mais baixa, ou seja, um número de Hounsfield menor do que o do alvo, quando a gente seleciona os pixels de intensidade máxima, a gente termina com algo que se assemelha muito à trajetória do alvo. Esse é um tipo de reconstrução praticamente, eu não diria ideal, mas mais útil para casos de pulmão. E esse seria o aspecto, para aquele exemplo, se a gente criasse uma MAX-IP ou uma MIP, e aqui nesse caso a gente conseguiria ver de maneira praticamente direta o ITV. Mas a gente tem que tomar muito, muito cuidado com esse tipo de imagem, e isso está bem documentado em literatura, em situações em que o overlap entre o tumor e o diafragma durante o movimento, o diafragma invade a posição do tumor e vice-versa. Quando há sobreposição dessas duas estruturas e a gente faz uma MAXIP, nós perdemos, fica impossível delimitar o limite caudal do ITV. Tá? Então esse seria, em verde, seria o ITV desenhado em 10 fases, em amarelo o ITV desenhado diretamente na MAXIP. Então muito cuidado quando a gente tem a telectasia, algumas vasos e artérias pulmonares, lesões mais centrais, lesões próximas de parede, lesões, e principalmente lesões perto do diafragma, a MAXIP pode nos dar uma informação incorreta. Sempre confronte, se você usou só a MAXIP, sempre confronte esse alvo com a fase 0, que seria o pico de inspiração para você ter o limite inferior aqui do seu ITV. Então, a tomografia 4D ela é o padrão ouro. Hoje, informação detalhada da trajetória 3D do alvo, ela elimina grande parte dos artefatos de movimento. Ela pode ser usada como referência no tratamento. O sinal respiratório adquirido pode ser utilizado como referência para o tratamento e também torna possível técnicas mais avançadas como gating e tracking. Limitações. Ela requer um padrão respiratório periódico em termos de amplitude e frequência. Se o paciente não é capaz de respirar de maneira periódica, a gente vai ter artefatos também na tomografia 4D e às vezes ela pode até tornar a aquisição inviável. A aquisição com contraste não é ideal, porque a tomografia 4D invariavelmente leva um tempo longo para ser adquirido. E a chave para a gente ter uma boa imagem contrastada é ter uma aquisição rápida. Então, a tomografia 4D e contraste não andam muito bem juntos. Então, passando agora para o planejamento do SBRT em pulmão. Eu gosto muito dessa frase do livro do Timmerman, que dá para a gente o racional que a gente tem que ter no planejamento dessas lesões. As doses ablativas entregues dentro do tumor em si não são tóxicas. A toxicidade está relacionada com a dose fora do alvo, num raio de 0 a 3 centímetros além das bordas do alvo. O objetivo em evitar toxicidade consiste em limitar o volume dessa casca de alta dose. Portanto, a toxicidade está realmente relacionada com as doses intermediárias ao redor do alvo. Para isso, a gente precisa de altos gradientes, alta conformidade e pequenas margens para a gente evitar a toxicidade. Os dois protocolos principais, mais básicos, para a gente estudar e ter como referência para o SBRT em pulmão, ainda é o 0236, que é de 2004, mas ele sofreu muitas adaptações, ele foi muito modernizado e não se deve ser seguido ao pé da letra, porém, tem muitas informações bem valiosas lá. Que é um protocolo para lesões periféricas, enquanto o RTOG 0813 de 2009 para lesões centrais. Notem aqui um tratamento em 3 frações, esse é um tratamento em 5 frações. Esses são os grandes regimes, os dois regimes que a gente mais utiliza disparado aqui no Sírio, 3 ou 5, dependendo se é uma lesão periférica ou uma lesão central. O que torna uma lesão periférica e o que torna uma lesão central? Como a gente classifica? Então, as lesões que estão dentro de uma área, ou seja, mais próximas
mais que 2 centímetros próximas da zona da árvore brônquica proximal, elas são consideradas centrais. Então, delineia-se uma árvore brônquica proximal, cria-se uma margem de 2 centímetros. Se o PTV toca ou invade essa zona, ela é uma lesão considerada central, e se ela estiver fora, ela é uma lesão considerada periférica. Então, eu deixo aqui algumas outras referências principais que a gente tem hoje em dia, que trazem também alguns constraints que a gente usa como referência hoje para avaliar os planos de SPRT. Uma revisão rápida das características dos requisitos para um plano de SPRT. Primeiro, correção de heterogeneidade é requisito. Os algoritmos do tipo Pencil-Bean não são apropriados, são proibidos para esse tipo de planejamento. Algoritmos tipo Convolution Superposition, AAA, Collapse Cone, Monte Carlo, Acros, ok. Cobertura de PTV. O objetivo principal aqui é que a dose que cobre 95% do volume de PTV é a prescrição. Então, esse é o objetivo. Aqui a gente normalmente prescreve 95% do volume do PTV e com um ponto quente aqui entre 11% e até 65% dentro da lesão. Tem alguns parâmetros para avaliação de conformidade de altas doses. O principal é o índice de conformidade, que é o volume da isodose 100%, ou seja, o volume da isodose de prescrição dividido pelo volume do PTV. E também há dois parâmetros extremamente importantes para avaliação de conformidade de baixas doses, é o R50, que é o volume da isodose de 50% da prescrição, dividido pelo volume do PTV, e a dose máxima a 2 centímetros de distância da borda do PTV, que a gente avalia isso usando um anel, iniciando a 2 centímetros de distância do PTV. Vale lembrar que as tolerâncias para esses parâmetros, elas dependem do volume do PTV. Então, essa é uma tabela que a gente tem que recorrer sempre para avaliar os planos. Aqui a gente tem volume do PTV, e aqui a gente tem, por exemplo, o índice de conformidade em função do volume do PTV. Nesse caso, é um valor fixo, o ideal é abaixo de 1.2, e no máximo, um desvio de protocolo seria acima de 1.5. Na prática, a gente consegue valores bem melhores que isso. O R50, a dose máxima 2 centímetros. Então, essa é a tabela que a gente tem que usar para avaliar se nosso plano está bom ou está ruim. Um aspecto importante que foi reportado em literatura de toxicidade grau 4, necrose de pele após SBRT com 3 de 18, nos dá assim, algumas recomendações importantes, que nesse caso, notem o formato da isodose, notem como uma isodose com uma tendência pronunciada na direção anteroposterior e poucas incidências. Se eu não me engano, eles usaram apenas 5 campos conformacionais para abordar esse PTV. E mais que isso, eles não consideraram o imobilizador nem a mesa, o efeito de superficialização de dose, o efeito bolos do imobilizador da mesa. Quando eles passaram a considerar isso, notem a diferença na dose na superfície, e esse foi o efeito. Tá? Então, assim, muita atenção, usar múltiplos campos se você está usando radioterapia conformacional. O RTOG recomenda no mínimo 10 campos, na verdade mais que 10 campos, e se você está usando uma soma de a técnica de arcos, tipo arco dinâmico ou VMAT, idealmente o comprimento total dos arcos seja superior a 340 graus. Muita atenção com alvos próximos à pele, desenhe a pele, avalie a dose na pele, evitar a sobreposição de campos e, sempre que possível, considerar o efeito bolos da mesa dos imobilizadores. A técnica, o VMAT é o padrão ouro atual, mas a radioterapia conformacional é o padrão ouro original nos protocolos. E é perfeitamente possível conseguir bons resultados com radioterapia conformacional, como mostram os protocolos, os estudos clínicos. Quanto ao cálculo da dose, como eu já mencionei, há uma diferença bem grande entre o Pencil-Bean e os outros algoritmos. Aqui, Monte Carlo e Collapse Cone Convolution, com uma concordância muito grande. O AAA, ele é um algoritmo considerado aceitável para dose nesse tipo de caso, porém, vejam a diferença de quase 30%, 40% entre o Monte Carlo
e os algoritmos de Pencil-Beam, tá? A diferença, obviamente, ela depende da localização da lesão, ela vai ser maior para lesões do tipo ilha, mas fica a dica, não sempre procurar algoritmos mais avançados para cálculo de dose e descartar os do tipo Pencil-Beam. Algumas considerações com o uso de VMAT, que tem que ficar claro também, saber onde o VMAT pode ter problemas. A maior vantagem do VMAT está, sem dúvida nenhuma, no tempo de tratamento. Uma redução de 30% a 50% no tempo de entrega dos feixes com relação aos campos conformacionais não coplanares. Em torno de 15 versus 8 minutos com o VMAT. Essa é a maior vantagem. Existem vantagens dosimétricas também. A distribuição de dose com o VMAT, especialmente em termos de conformidade, ela fica um pouco melhor, sim. E quanto mais perto o órgão tá do alvo, a gente espera uma distribuição de dose mais favorável. Só que o VMAT tem um problema de espalhamento de dose baixa, especialmente em pulmão contralateral, isso pode ser uma desvantagem. Outras vantagens são problemas relacionados à dosimetria de campos pequenos e meios heterogêneos, que podem ser um pouco mais complicadas com o VMAT. A distribuição de doses do VMAT ela pode ser diferente da tradicionalmente esperada para um plano de radiocirurgia, em termos de homogeneidade e localização do ponto quente. Eu vou dar um exemplo disso logo. E tem também a questão do efeito interplay, que apesar da maioria dos artigos dizerem que ele é clinicamente insignificante, desde que o número de frações seja maior ou igual a 2 e sejam utilizados mais de um arco, atente que a maior parte desses estudos usou técnicas com baixo fator de modulação. Então, e também não consideraram variabilidade no ciclo respiratório, tampouco erros de setup nessas avaliações. Então, considerar técnicas para forçar a baixa modulação, tipo arcos dinâmicos ou limitar as unidades monitoras, selecionar casos com amplitude mais baixa de oscilação dos alvos para usar VMAT, e se você tiver a possibilidade de fazer gate nos casos que movem mais, melhor. Então, isso é o que acontece, isso que eu gosto de alertar para uma característica meio que inerente do VMAT, se você faz simplesmente uma otimização forçando a dose na periferia e a cobertura no alvo, sem tomar algumas precauções. O VMAT ele tende a posicionar os pontos quentes na borda do PTV. E, na maioria das vezes, também no overlap com parede torácica, tá? Então, e não é isso que a gente espera para um plano de radiocirurgia. No plano de radiocirurgia, a gente quer ver o ponto quente no centro do PTV, na lesão. Então, é importante otimizar o ITV separado da casca do PTV e forçar os pontos quentes a entrarem no ITV. Outra estratégia interessante é separar os overlaps do PTV com as estruturas vizinhas e com a parede torácica. Eu vou dar um exemplo disso logo. Quanto à avaliação do plano, a gente tem que olhar para todos aqueles parâmetros lá. Aqui no CID a gente começou com uma avaliação manual, depois a gente migrou, passou muito tempo usando uma planilha, hoje a gente conseguiu automatizar isso via scripting, e isso em 3 segundos a gente tem essa tabelinha bonitinha, que a gente tem todos os parâmetros específicos dos protocolos do RTOG e também as doses de tolerância nos órgãos em risco. Quanto a estratégias e técnicas de otimização, elas têm sim um impacto na qualidade final do planejamento. Não pense de maneira nenhuma que se você tem uma técnica disponível na sua instituição A ou B, com algoritmo A, B ou C, que automaticamente o plano vai sair bem para um SBRT em pulmão, que aparentemente é um planejamento fácil. Tá? Esse aqui é uma série, por exemplo, da Universidade da Califórnia, San Diego, onde eles propõem alguns objetivos em função do volume do PTV. Notem aqui que o R50 ele tem uma dependência clara com o volume do PTV, e esse é um outro parâmetro que eu não mencionei em detalhe, mas a medida do gradiente ele também é um parâmetro interessante que dá para a gente quão rápido está sendo o fall-off de dose volta do alvo. Ele também depende do volume do PTV. Aqui o R50 ele diminui com o volume do PTV e o índice de gradiente ele aumenta. E notem que mesmo essa instituição, eles têm vários casos que tem um desvio do limite do RTOG, né? Se a gente sobrepõe aqui o limite ao trabalho, a gente vê que vários casos ficam aqui numa zona de desvio de protocolo menor. Esse é uma outra série da Universidade de Arkansas, Kentucky, onde eles replanejaram casos
que foram, retrospectivamente, então esses casos foram tratados, todos esses casos eles estavam tendo um desvio de protocolo menor que o protocolo do RTOG classifica, e eles conseguiram uma redução, uma melhora de 17% no R50, tornando esses casos sem desvio de protocolo, com uma técnica de planejamento mais avançada, mais apurada. E a dose, mesmo para a dose máxima 2 centímetros, eles conseguiram uma redução de 8%. Então, vejam, a técnica de otimização, ela realmente tem um impacto no resultado do planejamento. Esses são resultados institucionais aqui do Círio. Eu consegui levantar 111 planejamentos desde abril do ano passado não, desculpa, 2019 até esse mês. E aqui é o nosso índice de conformidade, por exemplo. Notem que, como a gente prescreve em 95% do volume do PTV, isso faz com que o índice de conformidade perfeito ideal seria 0,95. Volume da isodose ser 95% do volume do PTV, porque a gente permite essa perda de cobertura de 5%. Então vejam aqui, tem sim uma dependência com o volume do PTV, é esperado um índice de conformidade pior para lesões de menor volume, e vejam, notem que nós temos alguns casos onde o índice de conformidade é abaixo de 0,95, o que indica que nós descobrimos, não cumprimos a condição de cobertura de 95% do PTV. E em que situações a gente faz isso? Todos esses pontos circulados aqui são casos onde a gente tinha overlap do PTV com o brônquio do paciente. Então, toda vez que a gente tem overlap do PTV com o brônquio, a gente permite uma perda maior nessa região de overlap. E todos esses casos são com overlap com o tronco. Aqui também, em diferentes cores, a gente tem algumas situações onde a gente trata mais de até 2, 3 ou até 4 alvos com um isocentro só, e aqui eles estão mostrados com cores diferentes. Então, e aqui é o nosso R50, também vejam que quando os casos em que a gente teve reprovação, em geral são os que, não reprovação, um desvio de protocolo menor, são casos onde a gente tinha mais de um alvo no isocentro, ou overlap com brônquio, e desvio de protocolo major, de acordo com o RTOG, são casos onde a gente tinha 3 alvos no mesmo isocentro. E se a gente compara os nossos casos, nossa casuística com aqueles dados dos 2 trabalhos que eu acabei de mostrar, que são os pontos em cinza são da Universidade da Califórnia, e os em azul é a série de planos de casos replanejados da Universidade do Arkansas, a gente consegue ver que sistematicamente os nossos R50 são até menores que os deles, o que deixou a gente bem feliz com esse resultado. Aqui a dose máxima 2 centímetros, ela aumenta com o volume do PTV. A gente teve um desvio major de protocolo, e a gente foi revisar esse caso. Era um caso em que o marca-passo estava a menos de 1 centímetro do alvo, do PTV, e para reduzir a dose ao máximo possível no marca-passo, foi criado, sim, intencionalmente uma tendência na distribuição de dose, por isso que ele acabou reprovando. E aqui o índice a medida do gradiente também, quando a gente compara com os dados da literatura, a gente tem também o nosso D2 a 2 centímetros, a dose máxima a 2 centímetros, sistematicamente menor, e o nosso índice de gradiente também sistematicamente menor também. Então, como a gente faz? Qual é a nossa estratégia de planejamento hoje? Aqui, ela vai soar, ela é um pouco mais complicada, talvez. A gente fazia isso manualmente, gastava um tempo razoável. Hoje a gente conseguiu também automatizar via script, e para criar essas estruturas, leva literalmente 10 a 30 segundos. Num clique, a gente cria para todos os PTVs. Então, como que a gente faz hoje? Se a gente tem uma situação desse tipo, a primeira coisa a gente separa os overlaps por nível de dose, se a gente tem lesões com diferentes níveis de dose. Então, a gente quebra o PTV em alguns setores. Primeiro os overlaps, depois o PTV de otimização, é o PTV menos os overlaps, com uma pequena margem. E a gente separa o nosso PTV de otimização em 2 volumes, que a gente chama de casca e núcleo. O objetivo disso é convidar os pontos quentes a se posicionarem no núcleo do PTV e não na casca.
e a gente também utiliza 3 anéis para controlar o gradiente em volta dos PTVs. Notem a distribuição de dose, é isso que a gente quer ver. Tá? Notem o ponto quente se concentrando no núcleo, tá? E longe dos overlaps com os órgãos de risco. As regiões dos overlaps, elas recebem, quando possível, quando permitido, a gente vai até, eles recebem uma dose, a dose de prescrição. A gente cobre, que é a linha verde, tá? A gente cobre os overlaps com a dose de prescrição, respeitando, obviamente, o limite dos órgãos. Uma dose normalmente mais homogênea e a gente deixa a heterogeneidade se concentrar na parte onde a gente não tem overlap. Então aqui é um color wash, a gente pode ver a dose de 100% cobrindo todo o PTV e a dose de 110% se concentra, e acima, concentrando no núcleo, em ponto quente aqui de 22%. Tá, então, passando agora para a próxima parte, falando um pouquinho sobre o GRT. Então, um dos desafios que a gente tem em pulmão também são as variações de setup de posicionamento. Aqui é a variabilidade interfração, ou seja, de um dia para o outro. Notem que, independente do sistema de mobilização, a gente tem variações em interfração vetoriais bem grandes, maiores que 7 a mais ou menos 6 milímetros para qualquer imobilizador, ou seja, independente do imobilizador, a gente vai precisar de GRT para posicionar o paciente corretamente. E intrafração, esse aqui é uma série de 1.500, 1.600 frações praticamente, onde eles fizeram Conibin ao final da fração, multi-institucional, e eles observaram em 14% das frações desvios maiores que 5 milímetros intrafração, ou seja, acima da margem que normalmente se utiliza. Isso bate também nos resultados institucionais. A gente também fez Conibin ao final da fração por muito tempo e a gente obteve também, por coincidência, o mesmo resultado, 5 milímetros em 14% das frações. Então, o nosso processo hoje para SBRT em pulmão e também em fígado é bem semelhante. É feito posicionamento, pré-posicionamento usando lasers para alinhar e eliminar o máximo possível as rotações. É feito um ajuste baseado em Conibin, monitoramento intrafração. A gente monitora a respiração do paciente, mesmo quando a gente não faz gate, a gente monitora a respiração do paciente durante o tratamento, para garantir que a mesma amplitude respiratória que a gente teve na simulação seja respeitada durante o tratamento. É feita a entrega da dose e a gente repete o Conibin ao final da fração. Isso nada mais é que uma ferramenta para a gente, uma informação para a gente ter uma ideia de controle de processo. Se os nossos pacientes não estão saindo da posição durante a entrega da dose. Esse é um dado que eu considero bem importante para você saber se você precisa de alguma intervenção do tipo observar o paciente com mais calma, instruir melhor os pacientes, acelerar o seu processo ou eventualmente passar a fazer imagens, um Conibin entre arcos ou se você faz terapia conformacional, um Conibin no meio do tratamento, esse tipo de coisa. Quando a gente passa a fazer gate, a gente acrescenta fluoroscopia e monitoramento de interfração com imagens KV ou MV. E a gente considera gating normalmente quando a gente tem movimentos maiores que 10 milímetros. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. E hoje a gente também tem a opção de usar a terapia guiada por superfície o tempo todo para monitorar, não só para posicionar o paciente e monitorar que ele continue na posição definida pelo Conibin. Então, desculpem. Então, o Conibin ele nada mais é que uma imagem estática que possibilita ver tecidos moles. E mesmo um Conibin com uma qualidade de imagem bem limitada, desculpem, como era o caso do Conibin com a mega voltagem, que assim que a gente começou SBRT no Sírio em 2007, com esse tipo de imagem, que dava para a gente ver perfeitamente os tumores no pulmão, e deu confiança para a gente começar a fazer essas doses altas, ablativas. Mas hoje a gente usa, obviamente, o Conibin KV, que uma lesão pequena desse tamanho aqui, provavelmente não daria para ver com o Conibin MV. E ele também não está tão isento de artefatos, dependendo do caso. Esse é um exemplo mais claro, né, com uma lesão um pouco maior e uma correspondência praticamente perfeita entre o alvo na tomografia de planejamento e no Conibin. Mas não se enganem, tá? Apesar de a gente achar que vê muito bem as lesões no pulmão com Conibin,
Esse aqui são dados de variabilidade entre observadores dos protocolos do RTOG, que tem revisão de imagens por um grupo especializado a posteriori, depois que o tratamento termina, essas imagens são revisadas por um grupo de especialistas e em pulmão foram encontradas diferenças de até 7 milímetros, diferenças médias aqui de 2 milímetros, 7 milímetros, 5 milímetros aqui na direção superior e inferior, 5 milímetros no anterior posterior e até no lateral, diferenças da ordem de 6 milímetros. E elas estão totalmente relacionadas com a qualidade da imagem. Vejam aqui, Conibin KV versus imagens de tomografia MV, uma diferença razoável aqui na variabilidade interobservador por causa da qualidade da imagem. Então, como fazer a fusão? Qual é a melhor referência? Esse é o que a gente normalmente tem. A gente tem o nosso alvo se movendo, o diafragma movendo, o alvo define o ITV, como a gente já discutiu, e depois a gente tem o nosso PTV ao redor do ITV. Isso é a geometria que normalmente a gente tem numa tomografia 4D. Num Conibin, encarem um Conibin como uma tomografia super lenta, demora algo em torno de 15 em algumas máquinas mais rápidas, até 60 segundos para ficar pronto um Conibin. Então, no final das contas, o que a gente tem é um borrão, um grande borrão nas partes móveis, como no alvo quanto no diafragma. E lembrando que esse borrão tem a ver com a maneira como o paciente respira, e é importante ter isso em mente. Então, como fazer essa fusão, né, entre essas duas geometrias, essas duas imagens? A carina ou os ossos seria uma primeira opção, para quem, por exemplo, tem o GRT baseado em raio-x planares e sem fiduciais. Mas, quando a gente compara o alinhamento, a posição do alvo, depois que o alinhamento foi feito baseado em anatomia óssea, a gente tem diferenças diferenças médias, tá? Da ordem de 7 milímetros até 3 centímetros de diferença entre a anatomia óssea e alvos. Portanto, a anatomia óssea em geral não é uma boa referência para você fazer SBRT em pulmão e não é recomendado que sejam utilizadas anatomias ósseas sem uma validação específica como referência, ok? Esse é o exemplo nosso aqui. Vejam aqui o Conibin fundido pela coluna, quase que perfeitamente, no sagital. E aí, quando a gente vai olhar o nosso alvo, colocando o nosso corte no alvo e usando uma janela apropriada, sempre a janela pulmonar ou até uma janela pulmonar mais realçada. Notem aqui o nosso alvo fora do PTV, inclusive. Tá? Isso não é incomum a gente ter esse tipo de situação. Portanto, cuidado, não deve se utilizar somente os ossos como referência nesses casos. Então, o tumor é a recomendação. Para o SBRT, a fusão deve ser feita baseada no volume-alvo ou uma referência comprovadamente relacionada de forma direta a ele. Então, a gente tem algumas opções, a gente tem como opções o PTV, o GTV e o ITV. Não vou ter tempo de discutir os detalhes entre cada estratégia, mas a melhor estratégia é usar, idealmente, a estrutura ITV ela deve corresponder ao borrão visto no Conibin pelo movimento do GTV. Então, fazer um match entre o ITV e o borrão no Conibin é a situação ideal. Porém, nem sempre essa correspondência entre o ITV e o definido por uma tomografia 4D, ou até pior ainda, quando é feita aquela série com 3 imagens, inspiração, expiração, tomografia lenta, o ITV ele nem sempre vai bater com esse borrão. E tem um detalhe importante, mesmo quando o padrão respiratório é reprodutível e regular. As razões, eu não vou ter muito tempo de entrar em discutir as razões para isso, mas eu deixo algumas referências aqui para vocês quanto a isso. Mas é importante saber que o ITV definido na tomografia 4D e o borrão visto no Conibin, a situação mais comum é que você, por questões inerentes da aquisição do Conibin, é que você veja um borrão menor no Conibin. Eventualmente, o paciente pode estar
mais nervoso, com uma amplitude respiratória maior, e a gente tem uma situação onde o ITV visto no Conibin é até maior, esse borrão. E como fazer essa fusão? Como é a maneira correta de fazer essa fusão? Sempre pelo limite, pela borda superior cranial. A fusão tem que ser feita por esse limite aqui, que é a fase expiratória, a fase mais estável da respiração. E se o paciente tiver com uma amplitude menor ou com uma e a parte mais clara, normalmente, também, do borrão, onde o tumor passa mais tempo. Então, se ele está com um borrão menor, ok, vai estar dentro da margem, e mesmo se ele tiver com um borrão maior, ou seja, uma amplitude respiratória maior, você pode usar o gerenciamento respiratório para desligar o feixe, se o paciente sair da janela. Então, esse aqui é um exemplo de um caso, tá? Esse seria o ITV em vermelho e a lesão movendo em azul. Aqui seria a tomografia average e aqui seria a tomografia 4D, né, planejada com ITV e o alvo visto no Conibin. As duas estão na janela pulmonar. E notem que frequentemente a gente tem que usar uma janela para a gente conseguir ver mais claramente essa borda superior. A gente tem que realmente estourar a janela, que a gente fala, né? Uma janela pulmonar realçada, a gente consegue ver com mais clareza. E o ajuste feito pela borda cranial é o ideal nesses casos. Então, passando agora para a parte de compensação do movimento, pelo movimento respiratório, a gente tem, a gente falou, a gente tem algumas ferramentas para medir o movimento, como fluoroscopia, estudos com múltiplas CTs e a tomografia 4D, que é o padrão ouro, e a gente tem estratégias para mitigar esse movimento. A gente tem algumas, eu vou focar em algumas delas aqui. Então, quando eu digo considerar o movimento respiratório, seria isso, a gente cria o nosso ITV, a gente chama de ITV 100, ou a técnica GATE 100, que a gente cria campos de radiação que irradiam toda a região por onde o alvo se movimenta. Ok? E mesmo quando a gente não está tratando toda essa região, baseada numa tomografia 4D, a gente pode ter situações em que o paciente ele aumenta o padrão momentaneamente ou sistematicamente, ele aumenta o padrão, a amplitude respiratória. E nesses casos a gente pode usar sim o sistema para eventualmente desligar o feixe, caso o paciente saia dessa amplitude que a gente usou para o planejamento, que a gente considera amplitude normal de respiração. Compensar pelo movimento, a gente tem algumas opções. A compressão abdominal consiste em aplicar realmente uma pressão no abdômen ou no tórax do paciente, e com isso tentar alcançar uma redução na amplitude e uma redução do ITV e dos campos de radiação, e redução do volume irradiado. Essa é uma técnica. A técnica de inspiração profunda também é possível, onde a gente pede para o paciente fazer uma inspiração e segurar, e entrando numa janela estreita, e por onde a gente define o nosso campo de radiação. Normalmente a gente precisa de algumas inspirações para completar o tratamento, e essa é uma técnica que eu não vou abordar hoje, porque a gente não usa ela muito em pulmão. Aqui no Círio é a nossa técnica de escolha para alvos abdominais, mas eu deixo isso para uma discussão em uma outra ocasião. A técnica de gating consiste em realizar disparos sincronizados com a respiração, quando o paciente solta o ar, na fase expiratória. E o tracking consiste em mover o campo de radiação ou o paciente para manter o alvo dentro do campo. É uma outra opção para alcançar uma redução do ITV. Eu vou focar um pouquinho mais nessas técnicas. Aqui a gente tem a tomografia 4D do paciente respirando livremente, com compressão abdominal, e a técnica de gating. E notem aqui a MAXIP, ou o ITV, né? A redução do ITV que a gente conseguiu saindo de 11 centímetros cúbicos para 5,2 com essas 7,4 até 5,2, usando técnicas de gerenciamento respiratório. Esse é o objetivo dessas técnicas, efetivamente reduzir o ITV e com isso reduzir os campos de radiação e reduzir tecido normal irradiado. Então, quando gerenciar o movimento respiratório? O protocolo TG76 da APM fala em quando o movimento for maior que 5 milímetros ou quando uma melhoria significativa na proteção de tecidos sadios pode ser alcançada. Requisitos: uma ferramenta para medir a extensão do movimento, uma ferramenta para mitigar o movimento e o paciente ser capaz de realizar o procedimento também. Isso é fundamental.
E uma ressalva interessante que esse protocolo coloca é: se for possível alcançar o objetivo clínico sem o uso da técnica de gerenciamento, desconsidere sua aplicação. Ou seja, faça da maneira mais simples possível, se for possível. Então, a compressão abdominal é uma técnica muito simples, tem várias maneiras de alcançar a compressão abdominal, desde pinos, vácuo ou cintos de pressão. A compressão abdominal ela tem uma eficiência variável, tá? Aqui, basicamente, a gente tem modificação no movimento do tumor, negativo significa decréscimo no movimento, em função da posição crânio-caudal. Aqui seria mais perto do diafragma e aqui na direita, mais perto do ápice pulmonar. Notem que a redução depende muito da posição do alvo. Aqui no lobo inferior, uma redução média de 3,5 milímetros, no ápice 0,8 milímetros, ou seja, é muito mais importante, a compressão abdominal vai ter um efeito maior nos tumores de lobo inferior, tumores que movem mais. Notem alguns pontos onde a modificação foi positiva, ou seja, o alvo passou a mover mais depois da compressão abdominal. Então é importante avaliar e treinar o paciente a não lutar contra a compressão abdominal, porque isso pode ter um efeito adverso e o movimento aumentar ao invés de diminuir. Em casos bem selecionados, com amplitude inicial maior ou igual a 8 milímetros, foi possível alcançar uma redução de 38% nessa série. De novo, pacientes com amplitude inicial alta. Mas em 14 pacientes foi descartado o uso do compressor porque o paciente não conseguia tolerar. Okay? Então, compressão abdominal, em resumo, é uma tecnologia simples, permite uma entrega de dose contínua. Limitações. A eficiência é muito variável, depende principalmente da localização do tumor. Ele pode ser desconfortável. Aqui, normalmente a minha recomendação para essa técnica é para situações de lobo inferior, que se movem mais que 7 a 8 milímetros, especialmente naqueles pacientes com respiração muito irregular, onde a própria tomografia 4D seria inviável, gating seria inviável, DIBH seria inviável, nos casos em que você tem grandes movimentos e não tem muito o que fazer, é onde eu acho que o compressor abdominal tem o seu papel. E sempre comparar com e sem compressor para você ter certeza que você não está piorando a situação. O gating, como eu já venho mencionando, consiste em selecionar um subconjunto dessas séries da tomografia 4D correspondentes à expiração e criar o ITV com base nesse subconjunto de imagens. Então, a gente, naquela situação que eu tinha mostrado anteriormente, onde a gente tinha 5 séries, a ideia é pegar o subconjunto que descreve somente a expiração e as nossas reconstruções average, que a gente chama de average 3070, por exemplo, ou a MIP 3070, elas vão conter a informação somente da expiração. Então, isso é o que a gente... Esse, na verdade, é o nosso primeiro caso de gating aqui no Sírio. Esse era o nosso ITV 100, o ITV em respiração livre completo, e esse é o ITV que seria considerando somente a expiração, uma redução agressiva no tamanho do ITV. Por isso que esse foi um caso onde a gente realmente fez pela primeira vez o gating. O compensar a movimentação intrafração ela oferece alguns riscos. Primeiro porque a gente individualizou a margem com gating e a gente está usando um sinal respiratório externo para prever o movimento interno. E essa correlação nem sempre é tão intuitiva. Alguns exemplos de erro intrafração que pode acontecer. O paciente mudar o padrão respiratório, o paciente se mexer, uma perda de correlação entre o sinal respiratório e a posição do alvo. E também a presença de movimentos não ligados à respiração, especialmente em abdômen, como peristalse, movimento de gases, esse tipo de coisa. Então, nesse cenário é muito importante o monitoramento intrafração. Esses são 2 reviews interessantes que trazem algumas informações importantes. O gating ele pode reduzir significativamente as margens de tratamento, porém aumenta o tempo de tratamento e com isso a maior chance do paciente cansar e se mover. Ele assume que o sinal externo e sua periodicidade refletem o movimento do tumor, que nem sempre é verdade. Requer imagens frequentes, intrafração e procedimentos, não só de controle de qualidade, mas procedimentos mais complexos. E alguns trabalhos trazem também que tem uma significância clínica questionável. Muitos movimentos da ordem de 5 milímetros, 7 milímetros, o ganho é muito pequeno, dependendo do volume do alvo.
em usar gating. Então, e um desses trabalhos, se não me engano, esse trabalho aqui, ele coloca na conclusão uma frase que eu acho muito interessante, até um pouco sarcástica. O risco de errar o alvo com absoluta perfeição permanece como ressalva com gate. Então, muito cuidado, e o gate a gente aqui seleciona muito bem os pacientes e faz uma série de controles específicos para esse tipo de situação. Então, alguns desafios. Variação, notem aqui a variação do sinal respiratório em diferentes pacientes. A gente tem pacientes com desvio de baseline, que a gente chama, que é uma das coisas que inviabiliza o gating, pacientes com tosse, pacientes mais estáveis com amplitudes pequenas, pacientes que prendem a respiração de maneira espontânea. A gente tem uma variabilidade muito grande entre os pacientes. Então, selecionar casos é importante para o gating. E o mesmo paciente pode ter uma variação grande intrafração. Notem aqui, no primeiro dia de tratamento, o paciente mudando a amplitude e nos outros dias fazendo padrões totalmente diferentes. Isso também vai ser um problema para a técnica de gating. E a gente tem que ter em mente que o ponto de origem do sinal externo e a origem do movimento interna são regiões que estão sujeitas a diferentes forças, a diferentes aspectos. Aqui o movimento interno ele é influenciado pelo diafragma, pela expansão da caixa torácica. O movimento externo ele é influenciado pela posição onde você está monitorando. Também o quão rígida está a musculatura abdominal. Tudo isso vai mudar. E o paciente com dor, o paciente com frio, o paciente nervoso. Então, a correlação não é tão intuitiva quanto parece. E tem situações ainda mais estranhas. Esse é um exemplo que eu gosto de dar, onde a gente pedia para o paciente fazer uma inspiração. Notem que o abdômen desce enquanto o paciente inspira. Quando o paciente inspira, o abdômen desce e a caixa torácica expande. Notem como não isso é chamado de respiração paradoxal, como essa correlação interna e externa é muito mais complicada do que parece. E isso leva a situações do tipo, aqui onde o movimento interno e o sinal externo estão com uma boa correlação, e o disparo, que é a linha vermelha, acontece com o alvo dentro da janela, e situações em que o sinal externo entra na janela e o alvo ainda não está dentro da janela, e o disparo acontece com o alvo fora da janela. Ou seja, quando a quebra de correlação entre o sinal externo, usado para controlar o feixe, e o movimento interno. Essas coisas acontecem. Então, em virtude disso, a gente usa algumas técnicas de monitoramento que eu vou mostrar um pouco rapidamente para vocês. Então, basicamente a gente tem essa situação, certo? Nosso alvo movendo dentro do pulmão, e o diafragma tem uma boa correlação com o movimento do alvo. Se a gente considerar as fases 0 e 50, o limite cranial da fase 0 da 50, a gente teria, basicamente, esse seria o ITV 100 que a gente teria para o tratamento sem gating. Considerando uma janela de 30 a 70, ou seja, uma janela expiratória, esse aqui seria o ITV. E a gente consegue definir, então, a posição esperada para o alvo durante a expiração. A gente consegue fazer o mesmo para o diafragma e determinar a posição esperada para o diafragma durante as fases consideradas no planejamento. Exemplo 30-70. Então a gente tem essa geometria. Então, basicamente, com essa geometria, eu quero dizer que enquanto eu tenho feixe ligado, eu quero ver meu alvo dentro do meu ITV e meu diafragma dentro dessa região esperada. Então eu quero ver o diafragma aqui, eu quero ver bin on. Aqui, fase 50, bin on. Fase 0, ou seja, pico de inspiração, eu quero ter bin off, diafragma fora dessa posição. Fases de 20 a 80, ou seja, próximos à janela de expiratória, eu também quero ver o feixe desligado. Então a gente usa essas referências para monitorar, para verificar a janela de gating. Novamente, aqui essas duas linhas é a posição esperada para o diafragma, então eu quero ver isso aqui ficar amarelo, ou seja, bin on, e o diafragma bem perto dessas duas linhas. Okay? Então essa é uma maneira que a gente tem para verificar a janela usando fluoroscopia. Aqui, para alvos abdominais, um exemplo com fiduciais, mesmo princípio, essa posição esperada para os fiduciais na janela expiratória, a gente quer ver o disparo do feixe com os fiduciais aqui dentro. Mais que isso, a gente segue
realizando o tratamento com disparos seriados de imagens, que a gente chama de trigger imaging, baseado em unidade monitora, e a gente quer ver o diafragma em cada imagem entre essas duas linhas verdes aqui, ou muito próximo delas, tá? Toda vez que a gente tem o sinal entrando na janela, a gente vai ter contagem de unidade monitora, disparo de imagem, o diafragma dentro ou muito próximo dessa região esperada. Esse é um exemplo em pulmão, aqui é um exemplo em adrenal, onde a gente consegue monitorar ao mesmo tempo o diafragma e um clipe cirúrgico muito perto, dentro da região onde a gente estava tratando, e o mesmo princípio. Okay? Então, esse é um resumo que eu deixo para vocês darem uma olhada depois, eu estou avançado um pouco no horário. Então, como conclusão, o movimento dos alvos precisa ser considerado no SBRT em pulmão, o 4D é o padrão ouro. Todas as técnicas de RT e gerenciamento respiratório têm vantagens e desvantagens, vocês têm que compreender muito bem as limitações das ferramentas, seguir as recomendações de protocolo quanto ao planejamento e manter-se atualizado, analise e compare seus resultados com literatura e considere implementar um método para medir o sinal respiratório, mesmo que você não esteja tomografia 4D. Feedback audiovisual, tanto na tomografia quanto no acelerador linear, pode ser interessante, especialmente para DIBH. E monitoramento intrafração com imagem, especialmente para casos de gating. E tudo seja feito da forma mais simples possível, mas não mais simples que isso. Essa é a minha última mensagem. E eu agradeço novamente, desculpem pelo atraso. Bom, Wellington, parabéns pela aula. Acho que foi muito, muito clara, muito didática. Parabéns mesmo pela apresentação. Obrigado. Eu vou ler aqui as perguntas. Primeiro, uma pergunta que a gente sempre tem, até um pouco maldosa, mas a gente sempre que fala de tecnologia, essa pergunta sempre aparece. O que você vê como... A gente, no Brasil, né, que a tecnologia ela é difícil acesso, e o que você vê de parâmetros mínimos para uma pessoa, para um serviço poder poder fazer a SBRT de pulmão? Você falou que o MRT e VMAT não é essencial, né? Que o começo era 3D, a Tomo 4D, você comentou até de fazer múltiplas tomografias também sendo como possível. O que você vê como um suporte mínimo para poder fazer o MRT? O SBRT de pulmão. Tá, eu considero, e aí eu vou referenciar os protocolos do próprio RTOG. A tomografia 4D, ela é desejável, mas ela não é um requisito. Então, quando bem feitas, o estudo com 3 tomografias, mantendo a inspiração, mantendo a expiração, especialmente quando associadas a uma tomografia lenta, bem lenta da região, elas possibilitam você chegar num ITV, um ITV razoável. É importante treinar o paciente e verificar que o paciente está realmente prendendo a respiração, a inspiração, prendendo a expiração. Por isso que eu mencionei que, se tiver a possibilidade, tem muita gente que tem o RPM disponível no departamento, mas não instala no tomógrafo porque o tomógrafo não é 4D. E tem maneiras também de você fazer, faça você mesmo, coloca um anteparo no tórax do paciente, um laser, e verifica se o paciente está prendendo a respiração. Tem maneiras de fazer. Então, eu acho que dá para fazer. Tomografia 4D eu não acho que é um impedimento. Aqui no Círio, aliás, a gente fez por muito tempo com série de 3 tomografias. Muito tempo mesmo. Radioterapia conformacional, ela é super apropriada. Campos não coplanares são fundamentais, também a gente fez por muito tempo. Para alcançar, até respondendo uma outra pergunta que eu vi aqui, que essas tabelas do RTOG são baseadas para planejamentos 3D, não estão com folga. Se você olhar os próprios trabalhos que eu coloquei de literatura, séries de 2019, 2021, eles reprovam o primeiro limite e usando VMAT. Tá? Então, eu acho que dá para conseguir valores bem melhores que o da tabela da RTOG, para a grande maioria dos casos, como eu mostrei, nos nossos dados, inclusive,
mas eu acho que é um bom, ainda é um bom parâmetro aquelas tabelas. Então, só que para a radioterapia conformacional, para você ter planejamentos bons, fatalmente tem que usar muitos campos. Aqui a gente usava da ordem de 12, 13 campos, e pelo menos 4 campos não coplanares, e aí tem toda a questão de colisão e tudo mais que tem que tomar cuidado. Mas é possível. Agora, quanto ao IGRT, esse que talvez seja o tema mais delicado. Uhum. O RTOG fala expressamente que você tem que fazer o posicionamento baseado no alvo ou estruturalmente diretamente referenciado. Eu interpreto isso que você tem que usar. Se você tem Conibin é uma ferramenta ideal, você vê o próprio alvo, ou então se você não tem Conibin, se tem imagem radiográfica, colocar implantes fiduciais e alguns casos de algumas tecnologias específicas ou alguns casos específicos onde você consegue ver o alvo diretamente numa imagem planar, também é possível, mas eu consideraria sim uma margem de PTV maior com uma técnica de localização menos precisa que o Conibin, tá? Perfeito. Então seria basicamente isso. Tá respondido? Tá respondido com certeza. Bom, a próxima pergunta da Eminiane, acho que você já respondeu, né? Em Uhum. relação ao STOG. Pergunta anônima, qual margem você usa para CBRT de abdômen, fugindo um pouco aí de tórax, né? Em Kibe. Uhum. Tá, é um capítulo à parte, tá? A tendência. Primeiro, o fato de a gente fazer DI-bait não significa que a gente não tem ITV. Esse é um primeiro conceito importante. O DI-bait, a variabilidade no quão estável é o DI-bait de cada paciente é um paciente diferente, tá? Então, mesmo que o paciente, por fora, o sinal esteja. Você pede para ele fazer 3 inspirações consecutivas e a variabilidade no sinal externo é da ordem de menor que 3 milímetros, não significa que dentro o alvo está na mesma posição. Então, aqui a gente faz no mínimo 3 tomografias com o paciente em inspiração e a gente delineia nas 3 tomografias e faz o ITV que considera a variabilidade na posição do alvo mediante a inspirações consecutivas. Essa é uma parte. Aí, quanto à margem de PTV, a gente aqui ainda usa 5 milímetros na direção axial e 6 milímetros na direção crânio-caudal. Quando o médico se sente, quando a gente sente que o paciente, o alvo está numa região que a gente tem uma dificuldade um pouco maior de delinear, a gente aumenta para 1 centímetro essa margem. É uma recomendação que às vezes a gente dá. Tá? Então, basicamente é isso. Mas eu acho que uma coisa tem que ter em mente. Se em pulmão você usa uma margem de 5 milímetros e 6 no crânio caudal, que seja os 5 milímetros, e é mais fácil delinear, mais fácil enxergar no Conibin, por consistência em abdômen ou fígado, que é mais difícil, obviamente, enxergar, a margem tem que ser, especialmente na direção do movimento, um pouquinho maior, por consistência. Mas na prática, tem umas diferenças entre a penumbra do feixe de radiação no ar e no meio, e isso compensa um pouquinho essa diferença na margem, por isso que no final elas ficam parecidas. Mas, de acordo com o RTOG, em fígado e abdômen, as margens recomendadas na direção crânio-caudal, em geral, são da ordem de 1 centímetro. Perfeito. Bom, próxima pergunta. Você recomenda delinear o diafragma para avaliação do KV intrafração ou topo do fígado? Acho que eu tinha comentar, isso você mostrou ali, né? Eu comentei. Então, sim, sim, sim. A gente tem eu não deu para entrar em tantos detalhes, mas a gente tem uma técnica especial aqui específica para delinear o diafragma. Então a gente delineia o diafragma nas fases 50, 30 e 70 quando a gente faz gating, para a gente usar isso como referência tanto na fluoroscopia quanto no intrafração. Então sim, a gente delineia o diafragma nesses casos. Quando você fala tomografia lenta, qual é o valor de pitch mais ou menos nesse cenário?
Tá, então, é difícil falar em pitch por causa do. Muda muito de tomógrafo para tomógrafo. Acho que o importante é que tem em mente, e a gente passou por isso aqui, alguns tomógrafos mais modernos a gente não consegue desacelerar eles. Eles são rápidos demais e o próprio biomédico ou o tecnólogo que opera o equipamento, ele nem sabe como é que desacelera porque ele nunca precisa fazer isso. Então, assim, é um pedido não usual quando eu quero. Não, eu quero uma tomografia realmente lenta. Por tomografia lenta, porque por tomografia lenta, eu estou falando de uma tomografia onde a imagem na região por onde o tumor se movimenta, ela leva no mínimo 6 segundos, 7 segundos, no mínimo 8 segundos. Pensa que um ciclo respiratório normal é da ordem de 4 segundos. Se você tem uma extensão, você precisa fazer imagem numa extensão onde a lesão está se movimentando da ordem, sei lá, de 7 centímetros que seja, você tem que, com sobra, fazer imagem por mais tempo que um ciclo respiratório completo por toda aquela extensão. Então aqui a gente programava uma tomografia lenta na região por onde o tumor se movimentava e procurava algo em torno de 18, 25 segundos de aquisição naquela região. Lento mesmo. Então, para fazer isso, eu não vou me recordar o pitch, mas era um pitch abaixo de 1, tem que ser um pitch abaixo de 1, e aumentar o tempo de revolução do tomógrafo para o máximo possível. Normalmente eles têm essa opção também. Então você aumenta o tempo de giro, o período de giro, para o máximo possível e também diminui o pitch para o mínimo possível. O mínimo que o seu tomógrafo deixar, você usa e tenta fazer, pelo menos tendo em mente aí alguma coisa da ordem de 10, 12 segundos, dependendo da extensão. Perfeito. Bom, próxima. Em caso de arcos dinâmicos de MET, vocês fazem uso de semi-arcos não coplanares para melhorar o R50? Chegou a Tá? comentar que seria o somatório mínimo, né, dos arcos. Arco dinâmico é uma técnica que a gente usa bem pouco aqui, bem pouco mesmo. Acho que talvez eu seja o único que ainda use. A gente reserva para casos muito simples, lesões bem pequenas, redondinhas, longe de tudo, onde a gente quer uma coisa super isotrópica. A gente consegue normalmente resolver muito bem com uma associação. A gente tem que quebrar em múltiplos segmentos de arco para você poder manipular os pesos dos arcos, dos segmentos do arco de maneira mais independente. Então, normalmente a gente quer um peso maior vindo pelo lateral para diminuir a isodose no sentido crânio-caudal e eventualmente associando até alguns campos estáticos nas melhores incidências. Então, vem muito da experiência de muitos anos planejando radioterapia conformacional com campos conformacionais para posicionar esses campos, esses arcos dinâmicos. Como são casos, a gente acaba usando em casos bem simples, a gente acaba não lançando mão necessariamente de campos não coplanares. Mas antes, quando a gente passou a migrou para o Novalis, que era uma máquina que a gente conseguia fazer arco dinâmico e não coplanar, a gente sim colocava campos estáticos não coplanares e unia esses campos estáticos com arco dinâmico. Então, essa era a técnica que a gente usou por um momento lá atrás, antes de migrar completamente para o VMAT. Mas sim, só que o problema de fazer arcos dinâmicos não coplanares é que tem que ficar muito atento com a colisão. É muito comum da colisão, principalmente para lesões bem posteriores. Uhum. Mas Legal. ajuda no R50, ajuda bastante. Bom, a próxima pergunta, da Yanara. Qual o paciente em situação ideal que você indica fazer o gate, né? Lobo superior, inferior, central, periférico? Tá. Vai ser em lobo inferior, perto do diafragma, onde move mais, como eu mostrei pelos dados que eu já mostrei. Então, Uhum. normalmente, em, em lesões de lobo inferior, e o paciente ideal para gating é aquele paciente que tem uma respiração regular. Isso é muito importante para o gating, ter uma respiração regular. Sem desvio de baseline, pelo menos. Ele pode até ter uma variação razoável na amplitude no período, mas sem desvio de baseline, importante também. Agora, quanto à central e periférica, normalmente as lesões centrais elas se movem menos.
mas, em geral, elas são mais próximas de órgãos mais nobres, né? Então, assim, não é tanto por ser periférico ou central, mas é mais lesões de lobo inferior. Aqui a gente começa a pensar em gating quando a lesão se move acima de 7 milímetros, 1 centímetro. Depende um pouco. A nossa tendência é fazer gating em lesões menores, que se movem menos até. Ou seja, começar a fazer gating. É uma lesão pequena que move 7 milímetros, a gente provavelmente vai fazer gating, se tudo estiver conspirando a favor, o paciente for colaborativo e tudo mais. Agora, uma lesão grande que move 7 milímetros já não vale tanto a pena. A redução não é tão grande no ITV. Percebe? Então, para uma lesão maior, para valer a pena fazer gating, ela tem que se mover mais. Aí, 1 centímetro, 1,5 centímetros. Então, assim, é muito mais uma relação entre a amplitude e o volume do ITV do que uma linha de corte de amplitude. Ok? Perfeito, perfeito. Bom, próximas perguntas. No planejamento com arco dinâmico, você considera colocar um arco que feche literalmente em cima do ITV para poder, acho que, concentrar o gradiente Essa é uma nele? técnica possível. Sim, sim, é uma técnica possível para você, além de usar a margem de penumbra zero, né, umas margens coladas no PTV, eventualmente pode ser uma Possível. porcentagem dos arcos, ou até alguns campos estáticos que irradiam somente o meio para você artificialmente aumentar um pouquinho a dose no meio do PTV, pode ser interessante sim. Concentrar o gradiente Já mesmo. usei. FFF também. FFF é muito importante. Tem vários trabalhos mostrando que a distribuição de dose é melhor com feixes FFF, por questões de penumbra física e tudo mais. E também o tempo de tratamento, né? Quanto menor o tempo de tratamento, menor a chance do paciente se mover e maior chance de sucesso no tratamento. Especialmente quando você faz gate, né? Perfeito. Última pergunta. Devido ao tempo longo do tratamento no gating, a opção de inspiração não seria mais viável, considerando que tem todas as ferramentas disponíveis para executá-la? Essa é uma pergunta interessante. O problema do DIB-8, ele demora também, porque o paciente tem que fazer várias inspirações. E o DIB-8 ele depende muito mais da colaboração do paciente do que o gating. Tá? Então, o gating é bem mais confortável para o paciente. E a chance de a coisa ir lisa é maior com o gating. O DIB-8 ele tem uma vantagem. Por que eu mencionei que a gente usa ele para abdômen? Porque a imagem feita em DIB-8 tem uma qualidade muito superior. Tanto para vocês desenharem, para os médicos desenharem, porque eu posso fazer uma tomografia de planejamento com contraste, praticamente com qualidade diagnóstica, porque o paciente prende a respiração e a gente faz o contraste na hora certa. Então, a tomografia de planejamento é muito melhor, porque ela é feita com contraste, literalmente sem movimento, o paciente prendendo a respiração. Então, o benefício para abdômen, para fígado, para pâncreas é óbvio. Só que na hora de tratar o paciente, eu preciso fazer o cone beam em inspiração também. E aí complica. Aí complica, porque pelo menos na versão que a gente está hoje do nosso TrueBeam, a gente não tem uma técnica que é chamada de gated cone beam. Quando a gente receber isso vai ficar mais fácil. Mas, então, assim, o cone beam, ele tem que ser... É meio difícil a logística de você fazer ele em inspiração. E depois o tratamento todo em inspiração também. Então, por conta disso, em pulmão, como a gente vê muito bem a lesão, a gente não precisa de contraste, a lesão no cone beam é ótima, a nossa técnica preferencial, quando a gente precisa reduzir o ITV, é o gating. Já em abdômen, a razão é para melhorar realmente a qualidade de imagem de planejamento, a qualidade do cone beam melhora muito quando o paciente está com a respiração presa, e é muito mais pensando em qualidade de imagem além da redução do ITV. Então é por isso. Agora, em termos de tempo de tratamento,
eu diria que acaba sendo quase que semelhante, porque alguns pacientes têm uma certa dificuldade. É que a gente usa também, vale dizer que a gente usa uma janela de DIBH bem estreita aqui. Então, o paciente às vezes sofre um pouco para ficar dentro da janela e alcançar a janela. E era uma técnica difícil para a gente na prática. Depois que a gente implementou o feedback audiovisual, hoje o paciente ele enxerga a própria respiração durante a simulação e em cada fração de tratamento ele enxerga perfeitamente com o sistema que a gente desenvolveu a própria respiração e a janela. E aí melhorou muito a taxa de sucesso. Então aí hoje ficou um tempo bem tranquilo fazer. Mas mesmo assim tem casos que se eles têm uma certa dificuldade em manter. Por isso que logisticamente não tem tanta diferença. É mais essa questão de indicação. Perfeito, perfeito. Então, muito obrigado. Já estamos com o horário avançado. Queria agradecer de novo e parabenizar pela aula. Obrigado por ter gastado esse tempo com a gente. E lembrando que a gente tem a nossa próxima aula, que é daqui a 15 dias. É... Desculpa, eu só vou lembrar aqui porque eu esqueci de checar. A próxima aula é no dia 9/8, perdão, que é sobre o papel da radioterapia em câncer de pulmão metastático. A nossa colega Lisa Morikawa que vai palestrar, tá bom? Até lá. Um grande abraço a todos. Muito obrigado. Obrigado, pessoal. Obrigado pela presença de todo mundo aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.